Olá, graça e paz a todos, que Deus vos abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Para você que já me conhece, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Bispo Lima e nesse canal eu estou sempre trazendo mensagens de fé e esperança para edificar a nossa fé e aumentar a nossa confiança em Deus. Amém, queridos? Peço a você que ainda não é inscrito para já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like no final, seu amém, compartilhe com a sua lista de amigos em todas as redes sociais para que a palavra do Senhor alcance mais pessoas. E assim você ajuda o crescimento do canal para cada dia alcançar mais pessoas, porque essa é a intenção, alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Amém, queridos? Hoje eu quero ser breve aqui também. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra lá em Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 28. Amém, queridos? Então vamos à leitura. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém, queridos? Olha que passagem interessante. A Bíblia vai nos relatar de um acontecimento no qual Jesus manda os seus discípulos ir para o outro lado do mar e ele vai despedir a multidão. E a uma certa hora da noite, Jesus vem andando sobre as águas. E os seus discípulos, ao ver aquela cena, eles ficam espantados, eles ficam com medo, sem saber quem é. Então Jesus se apresenta para eles, se identifica. Só que Pedro ele é um cara muito difícil de lidar, ele era um cara muito complicado mesmo. E ele vai e fala, ele faz prova com o Senhor, né? Ah, Senhor, se és tu, deixe-me ter contigo. Pedro, ele queria ter uma prova que realmente aquele era Jesus. Ele sabia que se Jesus desse uma ordem, acontecia. Ele sabia que se ele colocasse os seus pés na água, ele iria afundar. Mas ele também sabia que se Jesus desse a ordem para ele ir, ele iria andar sobre as águas assim como Jesus estava andando. Porque essa é a nossa confiança, a nossa fé que nós temos que ter em Deus. É ter a certeza que dentro das nossas limitações, se Deus der uma ordem, nós vamos fazer acontecer. Se Deus mandar ir em um lugar que nós não teríamos condições humanas de ir, se Deus der a ordem para ir, nós seríamos capazes de ir. Se Deus mandar fazer algo que dentro das nossas possibilidades é impossível, a fé é isso, é ter a certeza que se Deus mandar, nós vamos fazer. Amém, queridos? E Pedro, ele ouvindo a palavra de Jesus falando, vem, ele começa a andar sobre as águas. Amém, queridos? E isso que falta em nós é ter essa fé. Muitas das vezes nós temos que falar, Senhor, prova-me que estás comigo. Gente, é básico. Às vezes a gente, para ter fé, a gente precisa de uma prova de que Deus está conosco. Então, nós devemos sim, muitas das vezes, às vezes, né, é necessário nós pedir uma confirmação de Deus, pedir uma prova de Deus, que é o Senhor que está com a gente, porque nós somos falhos, nós somos humanos. Os discípulos andavam todos os dias com Jesus e ainda assim alguns duvidavam, então é normal que nós também de vez em quando duvide, mas na dúvida, faça a prova com o Senhor, porque se Ele tem algo com a minha e com a tua vida, Ele não vai nos deixar enganar. Se nós pedirmos uma confirmação, Ele vai dar. E Pedro, ele começa a andar sobre as águas, só que quando ele sente aquele vento forte, começa a ter medo, ele começa a afundar. E é isso que acontece na minha e na tua vida. Às vezes nós estamos até indo bem com as coisas na nossa vida, mas nós começamos a ter medo por alguma situação. Nós deixamos de manter o foco e a confiança em Cristo e começamos a focar no problema, naquilo que nos aflige. E quando nós perdemos o foco de Cristo, nós também perdemos aquela autoridade que Ele nos deu, nós perdemos aquilo que vem do Senhor sobre as nossas vidas para vencer, para ir além. E quando nós começamos a temer ao nosso problema e ter medo, nós tiramos a nossa fé em Deus. E tem coisas que nós só fazemos pela fé, nós só passamos com a fé em Deus. Então, se nós temos medo, automaticamente nós estamos deixando a fé de lado, então nós começamos a perecer diante do problema. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Quando ele sente aquele vento forte, ele percebe que ele está sobre as águas, algo que para ele era impossível,
Então ele perde totalmente o foco, ele esquece que quem deu a ordem para ele andar sobre as águas foi Jesus, e aí ele começa a afundar, porque no momento que ele perdeu a fé, ele também perdeu a autoridade de estar andando sobre as águas. Então, meu querido e minha querida, não perca a sua fé nunca, independente da situação, do momento que você está passando, independente dos levantes contra você, não perca a sua fé, porque se você olhar para o seu problema e temer ao problema, você vai afundar. Mas se você manter o foco, se nós mantermos o foco em Cristo, aquele que nos mandou ir, aquele que nos chamou, certamente nós vamos andar sobre águas, nós vamos derrubar muralhas, ou melhor, vamos ver as muralhas cair diante de nós, vamos ver o gigante cair diante de nós, enquanto nós tivermos fé e manter o foco em Cristo, que é aquele que nos chamou e nos enviou, nós seremos mais que vencedores. Não perca a fé, não perca o foco, não temas ao problema, porque maior do que qualquer problema que se levantar diante da sua vida é o Deus que te chamou e te enviou. Amém, queridos? Fica com essa palavra em nome de Jesus. E para finalizar, eu peço a você que ainda não se inscreveu até aqui, agora é a hora de você se inscrever antes de sair do vídeo, ativar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, um excelente restante de semana e fiquem com a paz de Cristo.